Uau! Aleluia! Cara, então estamos aqui. Glória a Deus pela vida de vocês que estão aqui. Eu pedi para o Senhor que vocês viessem a este lugar. O que eu quero liberar hoje é um tipo específico de pessoa. E isso vai gerar uma explosão no seu coração. Eu tenho plena certeza disso. Assim como Deus tem gerado no meu, essa semana foi muito louca. Que Deus ele acabou ministrando no nosso coração. Desde terça-feira a gente está numa chapação total, né, cara? A gente teve um momento de mesa que Deus tomou conta. Um momento de mesa, a gente estava decidindo em relação ao que a gente ia tomar de partido no mês. Só que quando ele vem não tem o que fazer, né, cara? A única resposta que nós temos que dar no Senhor que vem é se render. E nós acendemos, submetemos esse ambiente, cara. E quando ele vem, ele toma conta, ele cai também no chão, ele todo mundo bala, é bom demais, né? E Deus tem falado desde então, Deus tem falado muitas coisas no meu coração, coisas que iniciaram aquele dia. Eu percebo que aquele dia, por exemplo, girou uma chave de tipo uma nova dimensão para mim, acessar alguns outros lugares. Aí um dia depois o Senhor me veio com essa série, que vai ser a nossa série. Se você estiver anotando, eu quero que vocês anotem, eu tenho muitas chaves para lançar para vocês. A nossa série vai ser Luz na Mente e Fogo no Coração. Luz na mente e fogo no coração. Aleluia! Essa série vai ser preciosa demais. A gente vai ter um mês inteiro para construir, vai ter lives que a gente vai construir em cima dessa série. E Deus ele quer comunicar muitas coisas nesse tempo. Luz na mente e fogo no coração é uma frase de um grande homem. Foi um dos precursores da história na questão do primeiro despertamento que houve na América, chamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ele era um profundo conhecedor das escrituras. Aos 13 anos, para você ter uma noção, Jonathan Edwards já falava o hebraico, o grego fluentemente. Ele já estava cursando uma faculdade. Ele se forma depois, aos 15, 16, ele se forma ainda antes de acabar o prazo, porque ele era um menino prodígio, podemos dizer assim. Ele já tinha escrito 2 livros aos 13 anos. Quantos livros você escreveu aos 13 anos? Então você pode ver que o cara, 2 livros, você pode ver que o cara era de outra atmosfera, né? Ele é um cara muito diferente. E durante muito tempo ele teve esses tempos de construção do Senhor. Para você ter uma noção, ele preparava o seu sermão em 13 horas. Imagina, 13 horas. Ontem eu fiquei 3 horas lá me deleitando e preparando essas coisas assim, e eu encontrei prazer nisso também. Mas esse homem ficava 13 horas construindo, deixando Deus falar. E ele era um cara meio cético assim, ainda em questões espirituais. Ele tinha uma mulher que chamava Sarah Edwards. Sarah Edwards, ela era uma pessoa mais aberta a ter místicas experiências com o Espírito Santo. Mas de repente Deus decide se revelar de uma maneira afetiva a Edwards. Ele tinha, acho que, em torno de 18 para 19 anos. E Deus se revela a Edwards em emoções e começa a compartilhar com Edwards o seu caráter, a sua glória. Então o Edwards, se você já leu alguma das obras dele, ele reforça a importância de nós sermos profundos na palavra e aquecidos no coração. Luz na mente, grava isso. Fogo no coração. Essa é uma frase de Edwards. Peguei algumas outras frases também para a gente construir. John Stott ele fala o seguinte: para que a pregação tenha fogo, o pregador precisa ter fogo. E este fogo só pode vir do Espírito Santo. Uau! Então nós temos a palavra que ilumina a nossa mente e o Espírito Santo que aquece o nosso coração com fogo. Então qual a função da palavra? Iluminar, trazer clareza. Eu vou procurar ser o mais rápido possível, tem muita coisa, mas eu vou procurar ser o mais rápido possível. Eu quero que você entenda que a palavra ela tem a função de iluminar a nossa mente. E o Espírito Santo tem a função de aquecer o nosso coração. Porque o Espírito Santo é aquele que traz vida à palavra. Se você ler a Bíblia, sobre a revelação
por ler, adianta? Não adianta muito. Nós precisamos ler a Bíblia, mas aquecer o nosso coração até ter uma revelação, porque revelação é aquilo que transforma a nossa ação. Então, como nós vamos ser mudados? Somente pela palavra lida? Não, mas pela palavra revelada. Isso dentro da teologia se chama palavra rema. Rema quer dizer revelação. Então, as palavras, elas precisam ser entendidas na nossa mente e reveladas no nosso coração. Quando ela é revelada no nosso coração, ela atua com transformação. Amém? Estamos juntos? Meu tablet ficou. Eu tenho uma outra frase que eu trouxe aqui do Martin Lloyd Jones, um dos grandes pregadores também. Ele diz assim: pregação é lógica em fogo, pregação é lógica eloquente, pregação é teologia em fogo. Uau, você imagina teologia em fogo? Nós temos muitos teólogos que a gente conhece, mas nós percebemos que muitos teólogos carregam consigo uma frieza. A teologia, a boa teologia, precisa carregar uma santa devoção. Não adianta ortodoxia sem a ortoprática, a ortovida. Nós precisamos ter o conhecimento, e esse conhecimento precisa afetar as minhas práticas. Quantos entendem isso? Estou apenas engatinhando na profundidade para chegar. Não vem gente nova hoje, eu sei o que. Deus falou no meu coração. Deus falou no meu coração que tem algo a liberar para aqueles que já estão maturados, já estão prontos para ouvir. Talvez algumas coisas você não entenda, porque isso precisa ser construído. Mas a minha oração é que Deus dê sabedoria e revelação no pleno conhecimento de quem Ele é. Porque nós tendo sabedoria e revelação, nós vamos saber como mobilizar a nossa ação. Amém? Nós precisamos entender isso. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, agora para a gente ler um texto, que está em 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, nós vamos ler do 3 até o 6. A nossa noite ontem foi violenta, né, Lucas e Roque? Nossa, vamos ver se algumas coisas Deus permite que eu libere aqui, né? Se permite. Até o tablet está cheio de Espírito Santo, ele está se tremendo assim, sério? Está um chuva, você tá? Olha aí, olha aí. Há uma presença real aqui, cara. Como você está digitando sozinho, velho? Até não dormir da gente. Glória. Aleluia, vamos ler? 4:3, vamos juntos? Mas se o nosso evangelho está falando de algo pessoal, ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus com letra minúscula, porque está falando daquilo que age nessa era, o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes, daqueles que não creem, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. O qual é a imagem de Deus. 5. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como o Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Uau! Essa palavra é monstruosa, ela é poderosa, e ela é capaz de, como uma dinamite, nos explodir por dentro. Se a gente para para pensar esse versículo, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre ele agora. Se a gente para para pensar e ler,
nós vemos que aqui há uma revelação poderosa. E nós precisamos emergir nisso. Meu Deus, para digitar. Tem muita coisa que está aqui nos focos. Deus me deu ontem à noite. Então essa palavra, ela está falando daquilo que nós precisamos revelar nesses dias. O que nós precisamos nos tornar e o que nós precisamos revelar. Aqui está falando de um próprio evangelho que é encoberto. O evangelho encoberto, ele não é um evangelho revelado, ele é um evangelho escondido. Por que o evangelho está sendo escondido nesse tempo? O evangelho de Cristo, o evangelho que é capaz de transformar as nossas vidas. Porque nós não temos compreendido na nossa mente o que o evangelho é de fato. Nós temos um grande problema aqui, o evangelho fragmentado. E o grande problema do evangelho fragmentado é que ele vai nos levar a um lugar errado. Ele vai nos levar a nós interpretar o texto da nossa maneira. E na teologia tem uma frase assim: texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, quando nós queremos interpretar um texto à luz de nós mesmos, nós estamos fadados à heresia. E quando a heresia, o povo se corrompe, o povo volta-se para longe de Deus. E o que nós compreendemos? Que muitos nessa era têm conhecido um falso evangelho. E por ter conhecido um falso evangelho, não consegue refletir a glória de Deus, não consegue refletir aquilo que foi chamado para revelar. Nós fomos chamados para revelar a imagem de Cristo. Você lembra do Éden? O que o homem perde no Éden? É a imagem de Deus. O que acontece? O homem se separa de Deus psicologicamente, ele se separa socialmente do próximo e ele se separa criacionalmente da terra. Há um problema que foi gerado no Éden, mas que foi resolvido em Cristo. E o que nós precisamos para manter esse problema resolvido é reproduzir Cristo através de nós. Diga assim comigo: o Cristo que está em nós precisa ser reproduzido através de nós. Amor, vou precisar. Para vender um lugarzinho no céu, para vender um tempo de perdão, isso é indulgência. Você compra aqui, Jéssica, você me dá $10, eu te dou 10 anos de perdão. Está perdoado, você pode fazer o que quiser, você está perdoada. E um homem foi levantado com o evangelho no seu coração, que ele não era salvo pelo pagamento que ele poderia dar para indulgência, ele não é salvo pelo mérito próprio, mas ele é salvo. Nós somos salvos pela graça. A nossa justificação não é o dinheiro que a gente dá, a nossa justificação é pela fé. Uau, pela fé que nós temos. E ele tem a palavra revelada: o justo viverá pela fé. Sim, nós seremos salvos pela fé, pela graça, mediante a fé que há em Cristo Jesus. E nós percebemos que um grande movimento veio agora que focava na palavra. Aí veio grandes homens conhecidos como Lutero. Depois de Lutero já tinha vindo os pré-reformadores, mas depois de Lutero veio um cara chamado João Calvino. E João Calvino, Lutero era o coração da reforma, João Calvino era a cabeça da reforma, porque João Calvino acaba sistematizando a reforma de maneira que todos pudessem compreender o fundamento. Ele tem um livro, Os Institutos da Religião Cristã, e nesse livro ele dá bases para nós entendermos o fundamento da nossa soteriologia, que é a nossa salvação, da nossa fé, da graça de Deus. E ele traz isso com uma clareza, com os princípios que são conhecidos como calvinistas, que fala da eleição, da depravação total do homem. E então, eu não vou entrar nesse âmbito aqui, mas eu quero que você veja que esse foi um movimento que trouxe os cristãos de volta para a palavra, porque uma heresia estava surgindo. Só que nós notamos que nesses movimentos, as pessoas, elas voltam para a palavra, mas nós notamos que nesse período da história estava faltando um despertar, uma paixão. Nós tínhamos muito bons teólogos
que nos forneciam as melhores informações possíveis para que nós venhamos fazer as coisas como as Escrituras dizem. Mas talvez muitos não faziam com o seu coração. Eles faziam aquilo porque entendiam, mas talvez o seu coração não estava naquilo. Então nós percebemos uma volta à palavra, e nós percebemos uma rejeição parcial do espírito, daquilo que é subjetivo. Aí depois passa tempo, Deus levanta na Inglaterra alguns homens oriundos do puritanismo. E esses homens, eles se encontram na Universidade de Oxford. Charles Wesley, John Wesley, nem ia falar sobre isso, mas está vendo, George Whitefield. E eles se reúnem e eles começam a ter agora as escrituras, aquilo que eles conheciam, a sistematização de Calvino. Eles trazem todo esse conhecimento que eles tinham na mente, e agora eles colocam o seu coração naquilo, eles colocam a sua paixão naquilo. E é nesse exato momento que a reforma se torna um avivamento. Fala assim: reforma e avivamento. O que John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield trouxeram foi um entendimento da palavra, a luz na cabeça, mas eles desceram essa palavra como uma chama no coração. É nesse tempo que, por exemplo, começam as pregações nas praças públicas por George Whitefield. Depois John Wesley começa a pregar algumas praças, e as pessoas elas se reuniam antes das 5 da manhã, a praça já estava lotada. O culto começava às 9, 5 da manhã a praça já estava lotada. Por quê? John Wesley falava: eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. John Wesley tem uma frase muito legal que ele fala assim, quando ele preparava as pregações dele. Ele falava: eu coloco fogo, coloque fogo no seu sermão, ou ponha o seu sermão no fogo. Se o seu sermão não tem fogo, ele não vale nada, porque precisa carregar a paixão, porque precisa carregar o fogo do Espírito Santo. Então, nesse tempo, nós temos conhecido os avivamentos. Aí há o primeiro avivamento na Inglaterra, e depois esse avivamento, ele começa agora a se dispersar. Aí vem Jonathan Edwards nos Estados Unidos, aí vem um avivamento maravilhoso um pouquinho antes, em Reinhardt, na Alemanha. E nós vemos a Europa toda sendo tocada por um poderoso avivamento. E desse tempo também é levantado um grupo que se chama pietistas. E os pietistas, por exemplo, eles tinham uma característica de que eles um pouco rejeitavam a palavra, eles pegavam aquilo que era importante, mas não davam tanta importância para a palavra, e se mobilizavam a buscar o Espírito Santo de uma maneira doida, de uma maneira insana, de uma maneira louca. E nós temos aqui também um grupo que foi conhecido como Quakers. Nós falamos isso numa aula, né, que nós tivemos, que os Quakers eles eram conhecidos como os tremedores, os agitadores, porque eles receberam o Espírito Santo e eles se dedicavam àquele estilo de vida. O grande problema aqui é que eles concentravam a sua busca com fogo no coração, mas sem a mente da doutrina. Olha só, sempre teve um problema quando um priorizou algo e deixou de lado o outro. Mas nós percebemos que há uma verdadeira explosão quando nós unimos o Espírito, a palavra, as Escrituras, o Espírito, o fogo e a luz. E nós precisamos trazer isso. Estou dando isso um resumo ainda. Eu estou trazendo isso porque nós precisamos entender na mente, deixar isso descer para o nosso coração de uma maneira grandiosa. Fervor verdadeiro não é fogo sem razão ou lógica sem emoção, mas é uma mente mergulhada em profunda devoção. Uau! Grave isso, cara. Depois eu vou botar essas frases para vocês. Deus começou a falar muitas coisas comigo ontem, e de uma maneira muito forte, muito resoluta. E daí eu comecei a perceber a igreja nos dias de hoje. Qual o estilo de igreja que nós temos? Depois, lá no século XX, e a partir de 1905 começa a vir o pentecostalismo pelo avivamento de Azusa. E o pentecostalismo também é uma volta de uma igreja que estava fria, que
estava adormecida, de novo para o Espírito, para os dons do Espírito, e principalmente por falar em línguas. Aí nós vemos a Azusa trazendo essa importante conexão do fogo do Espírito. Só que nós percebemos que isso vai criando algumas suposições que acabam novamente afastando a igreja dos fundamentos da palavra, e agora a igreja ela se preocupa novamente em somente sentir, em somente falar em línguas, em somente fazer 250 mil movimentos pentecostais. E é o que nós vemos hoje nas igrejas atuais brasileiras, que é o neopentecostalismo. Que o neopentecostalismo é um novo estilo pentecostal, de agora as pessoas elas não valorizarem tanto o estudo bíblico, elas não valorizarem tanto ir profundo na palavra, elas valorizarem alguns versículos, mas darem importância somente para o Espírito Santo, dar importância somente para o sentido. Há um grande problema quando nós damos ênfase para um e deixamos o outro de lado. O Espírito e a palavra precisam andar em equilíbrio. O fogo e a luz precisam andar em equilíbrio. E é o que Paulo ele está falando aqui. Que Cristo revelado é o Cristo que veio para iluminar as nossas mentes e aquecer o nosso coração. Nós precisamos entender que nós precisamos ser integrais em conhecer a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo ser integrais em acessar a beleza de Jesus. Davi era esse cara, porque Davi ele tinha o desejo de estar diante de Deus para contemplar e meditar. Meditar fala do quê? De entendimento. Eu vou meditar. Algumas outras traduções dizem inquirir, entender, compreender e contemplar. Aqui está, não há dissensão. Nós precisamos entender e vislumbrar e contemplar. Esse é o objetivo da fascinação. Nós somos fascinados quando nós entendemos a palavra, mas quando a palavra entendida desce como uma chama para o nosso coração. Isso é poderoso demais. A palavra não precisa ser, ela não pode ser somente entendida, mas ela precisa descer como uma chama que nos mobilize, que nos faça ser diferente. Eu posso vir pregar 13 horas das Escrituras, mas se eu pregar isso sem paixão, isso não vai provocar transformação, porque o que traz transformação é a iluminação da revelação da glória de Deus na face de Cristo. Isso traz peso de transformação na nossa vida. Nós precisamos ser iluminados pela palavra e acesos pelo Espírito. Em Mateus 22, 29, Jesus declara: porém respondendo disse-lhes: errais porque vocês não conhecem as Escrituras. Ou seja, vocês não conhecem a palavra, e vocês também não conhecem o poder de Deus. Qual o problema da nossa geração? É que a gente conhece um ou outro. Eu conheço, eu sou da palavra. Quando eu vi isso? Mas eu gosto da palavra, eu gosto de estudar, eu gosto disso. A Espírito Santo, eu sou meio assim, meio frio, meio, sabe? Porque eu sou da teologia, e aí alguns outros, Mateus, ler, estudar, eu não sou fã, assim, eu gosto de aquele culto e sentir a presença, e me chamar, e ficar doido. Há um grande problema nisso, porque quando nós aceitamos um, nós automaticamente rejeitamos o outro. Nunca houve divergência entre palavra e Espírito, mas o Espírito e a palavra são uma complementação daquilo que nós podemos acessar de revelação do Senhor. Nós precisamos entender, não há distinção. Nós precisamos ser do Espírito, mas ser da palavra. Você precisa mergulhar profundamente nas Escrituras, mas você precisa buscar incessantemente o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele empodera a palavra, ele torna ela viva, ele torna ela poderosa dentro de você. Paulo declarava: não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho tem a ver com o poder de Deus, e o poder ele precisa ser revelado, palavra por palavra. Nós não conseguimos, mas a palavra fala, Jesus ele fala, a palavra
vida, ele traz existência, ele traz paixão naquilo que eu leio. Então sempre quando você for ler as Escrituras, leia isso com paixão, leia isso com devoção, porque sabe o que a gente precisa? É de luz na mente, fogo no coração. Luz, mente, palavra, reforma. Fogo, coração, espírito e avivamento. Reforma e avivamento. Palavra e espírito. Luz e fogo. Você precisa ter isso, essas chaves dentro da sua mente. Luz sem fogo. O problema da luz sem fogo é que nós vamos ter constância, porque nós somos libertados a partir da palavra, mas nós vamos ser constantes sem ser intensos. Fogo sem luz, nós vamos ser intensos sem ser constantes. E na série incessante nós falamos o que é ser um incessante, é ter intensidade e constância. Nós precisamos voltar o nosso coração, a nossa vida para a palavra, mas ao mesmo tempo que eu tenho a revelação da palavra, eu tenho uma vida no Espírito. Nós precisamos voltar a uma vida de queimar no Espírito. A glória de Deus não existe apenas para esclarecer a nossa mente, direcionar nossas ações, mas para incendiar os nossos corações, transformando as nossas paixões. E agora a gente vai estudar um pouquinho sobre o versículo. Sobre o que o versículo fala. Vamos no 3 de novo. Mas se o Evangelho ele está encoberto, eu já falei qual o problema do Evangelho estar encoberto, é porque o Evangelho não é entendido. E quando ele não é entendido, Jesus ele fala numa das parábolas, quando a semente é plantada, mas não entendida, vem o maligno e rouba. Ou seja, você não entende, isso não produz nada em você. Então não adianta a gente somente entender, isso precisa descer como uma revelação. Nós precisamos ter um entendimento completo. Ele fala aqui, mas se o nosso evangelho ele está encoberto, é para os que se perdem. Então fala do estilo de evangelho que nós temos refletido. Se nós tentamos refletir um evangelho que está oculto, que está ofuscado, não vai produzir resultado nas outras vidas. Ai, Mateus, eu tenho umas amigas, eu não consigo ganhar para Jesus, eu vou lá, falo de Jesus para elas, sabe qual é o problema da tua vida? É que o evangelho está encoberto. Está encoberto por quê? Pela sua vida. Você precisa parar de refletir a si mesmo, você precisa refletir Jesus através de você mesmo. Pare de refletir você, pare de refletir a Laine. As pessoas não estão interessadas na Laine, as pessoas estão interessadas no Cristo que está na Laine. Nós já falamos sobre isso, sejamos nós o Cristo, que nós não podemos revelar. Se eu revelasse o Mateus aqui, cara, vocês diziam, que saco. Agora eu estou revelando o Cristo, cara. E quando o Cristo é revelado, o sentido é encontrado. Quando o Cristo é revelado, as pessoas elas encontram sentido. O grande problema é que o Evangelho está encoberto na sua vida, porque você não entendeu o Evangelho, porque você não tem luz na mente. Talvez você é aquela pessoa que só racha. Aí você vê, mas você percebe que essa pessoa que chapa não permanece. Quando chaparam no retiro lá, e agora nunca mais viu. Por quê? Chapar não adianta. O Evangelho está encoberto. O Evangelho ele precisa ser iluminado. Jesus é aquele que ilumina o Evangelho. Então olha só. 4. Nos quais, aí ele está falando do problema aqui no 4. Qual é o problema? O Deus desse mundo. Quem é o Deus desse mundo? Elias falou semana passada de um deles. É o relativismo. Nós relativizamos as coisas de Deus. Eu vou na igreja, mas aquela coisa. Você relativiza, você vem, mas você não quer estar aqui. Você quer Jesus, mas você não ama Jesus. Em 2 Crônicas 25, a palavra diz que existia um rei chamado Amazias. E a palavra diz que Amazias fez o que era reto, fez certo aos olhos de Deus, mas não de todo o coração. O que é isso? Relativismo. O que é relativismo? Qual o problema da igreja? Qual o problema das pessoas que estão dentro da igreja? A gente relativiza os absolutos de Deus. A gente acha que não é tão importante evangelizar. A palavra diz tudo. É uma ordem, cara.
Nós não podemos relativizar aquilo que Jesus disse. Se Jesus diz, é absoluto, e o absoluto precisa transformar quem nós somos, para nós se mover em favor disso. Qual outro problema? O secularismo. O mundo entrou para dentro da igreja, velho. Você tem igrejas aí, cara, que você olha, você vai no culto, é pior do que está lá fora. Há mais divórcio, algumas estatísticas aqui, ó. O número de divórcios de dentro da igreja é o mesmo número de divórcios do mundo. Qual o problema? O século entrou para dentro da igreja. O namorado que transa com a namorada dentro da igreja não faz diferença, eles transam da mesma forma se estivesse no mundo, dentro da igreja. Qual o problema? O secularismo. O Deus desse século cegou o entendimento. O hedonismo. Me preocupo comigo. Falando relativismo, secularismo, hedonismo. Meu umbigo, eu preciso comer, eu preciso comprar o meu tênis de R$1.000 e nunca ajudei o missionário. Eu nunca ajudei aquele que precisa. Se você tem para que sobre, sirva. Serve os outros, serve os seus irmãos, cara. Não guarda para ti mesmo, não tenta se desfazer. Hoje eu cantei, lançaram o iPhone, agora o 13, eu não tenho que comprar tudo dito. Você se preocupa consigo mesmo. Se você não ama o próximo, você não serve o próximo, cara, você não ama Jesus. Esse é o problema do hedonismo. O hedonismo, ele nos leva a não amar Jesus. No hedonismo você não ama Jesus, você ama você ama o seu ventre, você ama as suas vontades. E o próprio Jesus, ele veio nos ensinar o diferente. Ele veio nos ensinar como abrir mão. Como abrir mão da sua própria vida. Como abrir mão das suas vontades. Então o hedonismo, ele conflita com os ensinos de Jesus. Isso está dentro da igreja. Evangelho encoberto. Hedonismo, secularismo, relativismo, encobrem, ofuscam. Por que as pessoas não são transformadas? Porque há 50 milhões de evangélicos no Brasil e o Brasil não está sendo transformado porque o evangelho está encoberto. O misticismo entrou para dentro da igreja. O coach. Eita, Matheus está pesado. Coach entrou, velho. O que é o coach? Eu estudei administração. O meu TCC foi de motivação. Eu falei sobre coaching no meu TCC. Eu sei exatamente o que é ser um coach. E eu sei exatamente qual é a finalidade do coach. Que é extrair o melhor de você mesmo. O grande problema do coach é que ele extrai o melhor de você mesmo. Ele não extrai o melhor de Deus que está dentro de você. Ele quer extrair o seu potencial para que você se sinta bem, para que você se sinta autorrealizado, para que você encontre vida, para que você encontre alegria. Sabe o que é a teologia coach? É totalmente diferente do que Jesus pregou. Jesus falava: quem quiser salvar a sua vida vai perder. Se você quiser extrair, se você quiser, você acha o bom, você acha o cara, porque você recebeu uma palavra. Eu poderia muito, eu saberia muito fácil, cara, vim trazer uma palavra assim, ó, que ia deixar você gigantão, Golias, você ia virar Golias aqui, ó. É sério, você ia virar, porque você vai afetar, porque você vai fazer isso, porque você é poderoso demais, porque a sua vida vai prosperar. Cara, eu sei fazer, sério, isso aqui, é porque eu não faço, porque isso vai de contra o que Jesus ensinou. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas agora quem perder, Jesus não está falando para nós ganhar, Jesus está falando para a gente perder. Quem perder, já estou crucificado, não vivo mais eu, então não pode ser um potencial extraído de mim mesmo, mas tem que ser a cruz de Cristo revelada, tem que ser o Cristo revelado, é o Cristo em nós, esperança da glória, não é o Lucas, esperança da glória, é o Cristo nele. Viu o grande problema aqui? O Deus desse século, olha o Deus desse século, grave isso. Secularismo, o relativismo, o hedonismo tem roubado o Evangelho, tem ofuscado, encoberto o Evangelho. 4. Por que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos?
Aí o 5 está falando, porque não pregamos a nós mesmos. Uau! Você não prega você mesmo, cara. Porque você é pobre, miserável, será que não tem como falar, eu sou bom. O Elias aí explica tudo. Eu tenho fama, eu sou o cara. Imagina se o Elias chegasse aqui e pregar, olhem para mim que eu sou o cara. Eu tenho fama, eu digo. Vem na minha Cristina. Elias, a gente vai para essa vida, não é assim, cara. Nós não somos assim. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas nós pregamos a Cristo e este crucificado. Nós pregamos a Cristo. O Evangelho não é uma boa notícia do que você fez. O Evangelho é uma boa notícia do que Cristo fez na cruz, cara. Nós não fizemos nada de bom, cara. Romanos fala, o bem que eu quero, esse eu faço. O mal que eu quero, esse eu faço. O homem nunca vai fazer o bem, cara. O homem, ele precisa da graça de Deus, cara, para ser alguém. Isso é Evangelho. O Evangelho não é sobre nós, nunca foi sobre nós. Sempre foi sobre Ele. Sempre foi sobre o Cristo, esse crucificado. Vamos juntos. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor. Então a nossa pregação tem que ser Jesus como Senhor. Quem é o Senhor? É aquele que tem autoridade, é aquele que tem o controle. Ele precisa ser Jesus, o Senhor da sua vida. Se Ele não é Senhor, você tem um grande problema. Se você tem o controle da sua vida, deu ruim. Porque os caminhos dos homens são perversos. O caminho do homem leva à morte, leva ao pecado. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos nos entregar o controle a Ele e nos submeter ao seu governo. Senhor quer dizer aquele que tem autoridade, aquele que tem o governo de quem eu sou. Então o Jesus que nós temos que pregar é aquele que domina, é aquele que é tudo. Colossenses 3:11 fala que Cristo é tudo em todos. Então está falando de aquele que tem autoridade, aquele que tem o controle, aquele que domina. E olha o que ele fala. Porque não pregamos a nós mesmos, mas Jesus Cristo como Senhor, e nós mesmos como servos. Aqui está falando do Evangelho simples, que nós precisamos entender que nós fomos constituídos servos. O que é servo? Disposto a se doar pelo irmão. A palavra servo aqui é a pior palavra que poderia ter, que é ruperetius. Ruperetius está relacionado àqueles escravos que ficavam debaixo do navio remando, para que o barco pudesse seguir. Está falando de um serviço cansativo, mas um serviço que vai levar o barco ao destino. De um serviço que vai ser ruim, vai ser, ardiloso, mas é um serviço que vai ter um destino final, que vai produzir Cristo nas pessoas. Então aqui está falando, nós vamos ser servos, nós vamos pregar o Evangelho de Cristo, o Senhor, e nós vamos ser servos de vocês mesmos, por causa de Jesus. Tudo é por Ele. Agora o 6. Porque Deus que disse das trevas resplandece a luz. Então Deus está trazendo aqui agora clareza, Ele está trazendo luz a tudo aquilo que estava ofuscado pelo falso evangelho, pelo Deus desse século que cegou. Deus está trazendo clareza. Qual é a clareza que Deus está trazendo? É que Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento de Deus, da glória de Cristo, da glória de Deus na face de Cristo. Sim, Ele é aquele que traz luz à nossa mente, e Ele é aquele que incendeia o nosso coração.
A grande questão aqui que nós precisamos atentar é que nós não buscamos a Deus porque queremos, mas é Ele mesmo que decide se revelar. E quanto mais Ele se revela, mais nós vamos desejar estar com Ele. Tem algo que eu gosto muito de falar, que é quanto mais Ele se revela, mais nós o conhecemos. Mas quanto mais conhecemos dele, mais desejamos. E quanto mais desejamos, aí encontramos a paixão. O que é a paixão, senão Cristo revelado a nós, que faz nos apaixonar por Ele com a mesma paixão que Ele tem por seu Filho? Puramente, né? Isso é o Evangelho, cara. O que Jesus está querendo dizer? Eu sou o desejo que te gera desejo. Você entende isso? Eu sou a fome que te produz fome. Então você não consegue por você mesmo. Você não vai chegar nenhum dia se você depender de si mesmo. Ai Deus, eu te quero, eu te preciso. Não, você só vai querer Deus porque Ele se revelou a você. A palavra diz que nós temos como amar Jesus por nós mesmos, mas nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A grande questão está em Deus liberar essa graça sobre nós para que o nosso coração possa ser aquecido. Por isso que nós oramos tanto, venha teu reino. Por isso que a oração de Jesus é venha teu reino, venha a tua presença, libera o seu Espírito sobre eles. Para quê? Para que eles possam te desejar. Nós só vamos desejar Jesus quando o Espírito, quando Cristo foi revelado. E deixa eu falar algo para você: Cristo já foi revelado na cruz. Aquilo que era trevas, hoje é luz. Hoje você pode ver o Cristo revelado. Aquilo que os nossos pais da fé antes de Jesus não conseguiam enxergar por causa da lei, foi revelado através de Cristo. Porque em Hebreus diz que Cristo é o esplendor da glória, a expressão exata de quem Deus é. Em Colossenses 1,15, Paulo fala que Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E Deus ele fala que Ele sustenta todas as palavras pela força do seu poder. Então o que nós precisamos é do Cristo revelado, é do Cristo manifestado a nós, é do Cristo em nós e sendo expressado através de nós. O que nós precisamos é da iluminação da glória de Deus na face de Cristo. Isso fala de iluminar e queimar. Nós precisamos ser iluminados. Isso precisa descer como um fogo no nosso coração. A luz da nossa cabeça deve descer como fogo ao nosso coração. A revelação do mistério de Deus, isto é, Cristo, ganha sentido quando transforma quem somos. Quando você entende o Evangelho, quando você está sendo transformado por quem Ele é. O Evangelho não tem o poder, o Evangelho é o poder. Então quando você se depara com o Evangelho verdadeiro, isso tudo é como se você tomasse uma bomba, sabe? Isso faz você rejeitar você mesmo. Isso faz você querer viver a vida de Cristo. Então o Evangelho só tem sentido na sua vida se ele revela Cristo através de você. O Evangelho só tem sentido quando ele revela Cristo através de você. Se não revela Cristo, não é Evangelho, é humanismo. Outro problema do Deus desse século. Humanismo. O homem tomou o centro, o homem acha que ele pode sozinho. Esse é o problema do iluminismo. Agora vemos grande luz. Depois da Revolução Francesa que houve, veio esse movimento chamado iluminismo. Agora vemos grande luz. A grande luz está na nossa capacidade, está naquilo que Aristóteles, Platão, Sócrates escreveram, nos filósofos. Agora vimos grande luz. E o que houve aqui? O homem, voltando ao humanismo, o renascimento foi esse período que o homem olhou para uma luz interna, que ele era o cara, ele passou a rejeitar sobre Deus. O que vem depois do iluminismo? Racionalismo, ele Descartes. O racionalismo começa a pensar com a razão. Tudo que não é provado, tudo que não é provado de uma maneira prática, de uma maneira física, deve ser desconsiderado. Ninguém consegue provar Deus, Deus nem existe.
seus na história. Deus sempre levantou uma geração de avivamento, uma geração com a iluminação da revelação da glória de Deus na face de Cristo. Precisamos entender o que carregamos. O que nós precisamos entender é o que já está liberado sobre nós aqui. Fala que Deus resplandeceu a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O que você tem dentro de você? Dentro de você é o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus é aquilo que é capaz de alterar quem você é. Paulo fala: agora considero tudo como esterco. Por quê? Porque eu conheci. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, todas as coisas são perdas porque eu conheci o que importa. O que nós precisamos entender é que nós precisamos atingir o epinoses, o pleno conhecimento de Deus, porque o pleno conhecimento de Deus vai gerar Cristo em nós. Em Efésios 4:13 ele diz: para que vocês possam chegar à plena varonilidade, à maturidade, à estatura de Cristo, através do pleno conhecimento. Só existe uma forma de você ter luz na mente e fogo no coração: hipnose. Você precisa ter pleno conhecimento de quem Jesus é. O Cristo revelado vai gerar a Jéssica Deus para mim. O Cristo compreendido vai gerar as ações de Cristo na Jéssica. Nós precisamos entender isso, queridos. Luz na mente e fogo no coração. O pleno conhecimento de Deus, só é possível à medida que Jesus decide se revelar. E quando Jesus decide se revelar? Quando nós desejamos Ele. Por isso que nós falamos que nós somos famintos, porque nós desejamos que Deus Ele se revele mais. Porque quanto mais revelação, quanto mais nós recebemos dos atributos, dos aspectos de Deus, mais nós vamos ser transformados como Ele é. A grande questão aqui é que Deus está nos chamando para o coração dos afetos. Ele está nos chamando para voltar a Ele, para voltar à intimidade com Ele, para voltar ao lugar onde Ele revela o seu amor. Como eu falei, nós não amamos Jesus por nós mesmos, nós amamos Jesus porque nós conhecemos o amor que Ele carrega pelo seu Filho. Então o que Paulo está querendo dizer aqui é que Deus está nessa palavra te chamando para que os seus olhos possam ser iluminados, para que você se livre do espírito dessa era, e para que os seus olhos possam ser iluminados, para que você possa ver os afetos do coração irresistível de Deus. Nós precisamos entender isso. E para isso, para finalizar, eu quero ir em João 17. João 17, nós vamos ler no 24. O versículo que a gente já construiu uma série aqui. João 17 é o Deus Filho falando com Deus Pai. E o Deus Filho tem um desejo. E ele evidencia esse desejo em João 17, 24. Diz: Pai, o meu desejo é que todos aqueles que o Senhor me deu não se percam, mas eles estejam onde eu estou. Também estejam comigo os que me destes. Para quê? Para que vejam a minha glória, que me conferistes, porque amastes-me antes da fundação do mundo. Sabe qual é o desejo de Deus? É te levar para o lugar onde está a Trindade. Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nós percebemos que na Trindade há um compartilhamento de afetos. Tim Keller chega a falar que a Trindade é a dança do compartilhamento dos afetos de Deus Pai e Deus Filho. Jesus
ele está expressando que o desejo é levar o rock para fazer parte da comunidade dos afetos do coração de Deus. E lá neste lugar, o rock poder perceber com clareza e os seus olhos serem iluminados, como Paulo diz, a revelação da glória de Deus na face de Cristo. Olha que palavra poderosa. E nesse local, nós percebemos que Deus Pai ama o Deus Filho, e o Deus Filho, através da sua face, resplandece a glória do Deus Pai. Então nós lemos na face de Cristo, há o Deus Pai amando o Deus Filho. E Deus nos leva a este lugar para que nós venhamos ver como Deus Pai ama o Deus Filho. O desejo do Deus Pai é que nós venhamos amar o Deus Filho como Ele ama. Isso é muito poderoso. Então, o desejo de Jesus é nos levar a este lugar de intimidade, a este lugar de compartilhamento de afetos, porque nós, compreendendo isso, os nossos olhos vão ser iluminados, a nossa mente vai ser iluminada, o nosso coração vai ser incendiado. Se tem uma coisa que eu clamo, que eu anseio nesse tempo, é ter uma visão clara do compartilhamento dos afetos e dos anseios de Deus. Ver como Deus Pai ama Deus Filho. Isso nós percebemos em João 17. Jesus ele implora, Deus Pai, e fala que eles venham me amar como o Senhor me ama. A oração de Jesus é que nós venhamos amar Jesus como Ele é amado por Deus Pai. Como nós vamos amar Jesus como Ele é amado por Deus Pai? Estando dentro dessa comunidade. E Jesus ele nos traz a essa comunidade aonde? Pelo Espírito. O que é o Espírito? É o condutor que te leva à comunidade do coração de Deus. Ele apresenta a Jéssica. Jéssica, seja bem-vinda. Veja Deus Pai amando Deus Filho. Aprenda como se amar de verdade. Sim, é neste lugar, queridos. É neste lugar que nós temos o conhecimento da beleza de Jesus. É neste lugar que a nossa mente é arrebatada, os nossos olhos são fascinados, o nosso coração é incendiado. E o desejo de Jesus é que nós venhamos estar neste lugar. O desejo de Jesus, ele fala: Pai, o meu desejo é que eles vejam, que eles estejam em mim onde eu estiver, para que vejam a sua glória. Deus é a reprodução do amor de Deus Pai por Deus Filho. Antes da fundação do mundo, Deus Pai já amava Deus Filho, e Ele nos tornou participantes. 1 Pedro 4 diz, olha 1 Pedro 4, o qual tem nos tornado participantes, o qual tem nos otorgado as suas divinas. Ou seja, as promessas do Senhor é para que você seja parte da comunidade do coração de Deus, e que neste lugar o Cristo possa ser revelado a vocês, para que a sua mente seja iluminada e o seu coração possa ser aquecido. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender, ter a nossa mente iluminada e ter o nosso coração incendiado tem a ver com o Cristo revelado. E o Cristo é revelado aonde? No amor do Deus Pai por Deus Filho. Então o que nós precisamos nesse tempo? É voltar a este lugar de comunhão, a este lugar de afeição, e ver como Deus Pai ama Deus Filho, para que nós venhamos amar como Ele ama. Nós não amamos por nós mesmos. Nós trocamos Deus muito fácil. Por que nós trocamos Deus muito fácil por outras coisas? Porque o Deus desse século tem secado, e porque nós não temos acessado um lugar de comunidade de afetos. O Senhor nos chama para comunhão. O desejo de Deus é estar conosco, é que nós estejamos nele, é que nós não venhamos nos perder aí a partir dessa era, mas que os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração venha estar nele. Isso é amar Jesus. Deuteronômio, a lei diz:
posso amar, o desejo de Deus é que você ame Jesus. E para você amar Jesus, você precisa aprender com Deus como ama o seu filho. Nós precisamos entender isso, cara. Deus, Ele quer fazer algo nessa noite. Ele quer iluminar a sua mente com a revelação da glória de Deus na face de Cristo. Ele quer que você entre neste lugar, você olhe para Jesus e veja a face de Jesus. E a face de Jesus reproduz o quanto Ele é amado por Deus Pai. A face de Jesus, a reprodução da glória de Deus. O que é a glória de Deus? É o amor do Deus Pai por Deus Filho. Meu Deus. O que é a glória de Deus? É isso que te transforma. É quando você olha Deus Pai amando Deus Filho. O que te transforma? É quando você é introduzido nesses momentos. Não tem como você fechar seus olhos por um instante. Vamos tentar acessar isso nessa noite. Eu quero que você agora vá para o fundo e comece a contemplar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Comece a contemplar isso como essas figuras estivessem dançando agora e compartilhando um amor que não é o nosso amor. Eu sei que você não vai conseguir imaginar como de fato é, mas tente imaginar um amor puro, um amor que não falha, um amor sem limites. Agora veja Deus Pai amando Deus Filho. Olha como Ele ama. Agora comece a contemplar o Deus Filho recebendo esse amor. Quando você olha Deus Filho recebendo o amor do Pai, você está vendo a glória de Deus revelada no Filho. A glória de Deus é o quanto Deus Pai ama Deus Filho, o quanto essa glória, a função dessa glória é produzir em nós afetos pelo Deus Filho. Desculpe essa cena por um instante, com uma dança, as coisas existirem. Deus Pai estava na eternidade amando o seu Filho, tendo prazer no seu Filho. Este é meu Filho amado, em quem tenho prazer. Este é meu Filho amado, este é o Filho que eu desejo. Jesus está agora nessa troca de afeto, de amor, está clamando: Pai, o meu desejo é que eles venham juntos para este lugar. O meu desejo é que eles estejam aqui, vejam a glória da minha face, eles vejam quanto o Senhor me ama. João 17:24 é isso. É Jesus clamando: Pai, que eles estejam aqui conosco e eles vejam o Senhor me amando, eles possam me amar como o Senhor me ama. A glória de Deus não é uma explosão, um efeito que você espera figurado. Não, a glória de Deus é a afeição do Deus Pai por Deus Filho. É o amor revelado, o amor compartilhado, os afetos compartilhados. E Pai, e o Deus Filho está falando: Pai, que eles estejam aqui conosco, que eles estejam em mim, para que eles possam ver essa glória que resplandece na minha face. A glória que você me amou antes da fundação, que você me deu antes da fundação do mundo. Eu seja refletida agora. Vai sobre os meus irmãos, sobre os meus irmãos. A grandeza, a profundidade da sua glória. O quanto
isso é nossa mente, isso é no coração, quando nós entendemos isso explode no nosso coração. Uma vida compartilhada, os afetos de Deus, a humildade dos afetos do coração irresistível de Deus. Nós percebemos que Deus ama Deus e nos coloca nessa família para nós amarmos Ele. Abre os nossos olhos, abre a nossa mente, Jesus. Aqueça os nossos corações. É por isso que nós oramos, porque eu desejo esse lugar. É por isso que eu não desejo mais